Tá bom. Então, boa noite. Só introduzindo o Antônio, certo? A gente convidou então o Dr. Antônio Marcos Alberti, do Instituto Nacional de Telecomunicações, para conversar um pouco sobre o futuro da tecnologia e como que isso vai impactar a nossa sociedade, né? Como eu mencionei para o Antônio, o nosso problema que a gente está tentando discutir é exatamente qual sociedade nós queremos. Mas como que a gente vai saber qual sociedade a gente quer se está tudo em movimento num sistema dinâmico, né? Então a gente tem que tentar explorar os vários cenários, as várias possibilidades. E é justamente baseado nas discussões anteriores que a gente chegou a essa conclusão que a gente precisava escutar e conversar com alguém que está trabalhando nesse assunto, né? E o Antônio é uma das pessoas que está avançando nessa área no Brasil. Então, Antônio, a gente agradece muito a oportunidade de poder participar conosco. Pode compartilhar a tela. Joia, obrigado, Luiz. Bom, a honra é minha, o prazer é meu. Fico contente aí com o convite e vamos em frente, então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Bom, vocês estão vendo aí? A gente está vendo. Joia. Então, tá. Qualquer problema que tiver, pode me interromper, viu? Ah, tá Eu vou fazer uma tranquilo. apresentação, então, dessa visão, né, de transformação da sociedade, desses futuros de valor, né? Mas antes eu vou falar um pouquinho de mim. Então, eu sou formado em Engenharia Elétrica em Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria. Depois eu fiz pós-graduação na Unicamp, em Campinas. Em 2004 eu mudei para Santa Rita do Sapucaí, onde eu estou até hoje, né? Aqui no Inatel. Vai para 20 anos aí, 18 anos, né? De docência. Eu coordeno um laboratório de pesquisa científica aqui, na área de convergência, né? E tecnologia, e que envolve telecomunicações, computação, né? Todas essas tecnologias associadas a essa hiperconvergência que a gente está vendo hoje. Em 2012 eu fiz um pós-doc fora do Brasil, morei um ano na Coreia do Sul, e tem um projeto que eu vou comentar aí, que foi o que me jogou nessa trilha, né, de tentar entender os impactos da tecnologia e como que a gente pode mudar a nossa realidade. Então, o título dessa fala aqui, né, ela é Empreendendo a Mudança em Rede Abundante, né? Empreender a mudança em rede significa trabalharmos em rede, seja na realidade física ou na realidade virtual, ou outras realidades, né? Em conjunto, né? Juntar as pessoas para empreender a mudança, né? Como integrar tecnologia, que é da onde eu venho, com metodologia e humanidade, né? Então, na verdade, eu não vou responder, mas eu vou deixar um monte de perguntas. As respostas, acho que ninguém tem. Na verdade, assim, é um monte de achismo, né? Baseado no que eu tenho feito, vou deixar algumas perguntas, né? De como convergir essas coisas, tecnologia, metodologia e humanidade para criar futuro de valor, né? Olhando sempre para o futuro. Eu vou agradecer aqui o apoio da VivaVox, né? Ela patrocina o nosso laboratório. Dizer que essa apresentação é a minha visão pessoal, tá? Totalmente independente de instituição, né? E de patrocínios, ou é a minha visão, tá? Então, não representa a visão de mais ninguém, a não ser a minha. Bom, por que a gente deve empreender a mudança, né, com novos modelos? Né? Primeiro, é possível empreender a mudança com os modelos tradicionais, né? Eu quero dizer, como é que a gente consegue fazer a mudança? Será que é possível fazer a mudança usando, por exemplo, um modelo de sociedade medieval, né? Ou um modelo de sociedade industrial? Ou será que a gente deveria empreender a mudança, a transformação da sociedade, usando modelos novos, né?
com novas mentalidades, né? Mindset e mentalidade. Eu acredito que a gente deve empreender a mudança com novos modelos e novas mentalidades, né? Porque existe uma frase que a gente, trabalhando aqui, eu e um colega, o Estevão Marcelo Lopes, nós chegamos ao seguinte: é muito difícil modelo velho dar resultado novo, né? Então é uma frase assim bem profunda, porque por mais que as pessoas tenham boa vontade, elas tenham ética, tenham justiça, elas busquem o melhor, se o modelo não ajuda, é difícil fazer a mudança, sabe? Então eu acredito que é um casamento entre essas duas coisas, novos modelos e novos mindsets, novas mentalidades, né? Novas culturas, né? E por que fazer isso, né? Porque a pandemia não é o maior desafio que teremos nas próximas décadas, tá? A pandemia é um desafio enorme, mas não é o maior que nós teremos. Certamente não é, e eu vou mostrar ao longo dessa apresentação por que eu penso isso. Do meu laboratório de pesquisa, eu sou cientista, né? Eu trabalho com publicação de artigos científicos, né? Nessa minha trajetória, tá? Eu em 2008, eu quis repensar minha pesquisa, né, científica. E eu encontrei 3 projetos possíveis para essa pesquisa. Uma delas era a convergência homem-máquina, ou ciborguismo, que chama, que é convergir a biologia com nossas tecnologias. Superinteligências, que é a emergir, né, de possibilidade de emergir máquinas inteligentes, conscientes. E a terceira área foi se não existisse internet hoje, como ela poderia ser desenvolvida, né? Se não houvesse internet hoje, como ela seria? Que é a pergunta que está aí no slide. E as outras duas eu tive muito interesse, mas eram um pouco fora da minha área. Então eu continuei estudando elas, mas eu não fiz pesquisa científica nelas. E para responder essa pergunta, né, a terceira área aqui da Nova Gênesis, eu criei, na verdade, esse projeto chamado Nova Gênesis, que é um projeto de repensar a internet, né? Lá em 2008. E nós estamos agora em 2022, então assim, tem muito trajeto já, prova de conceito, feita em código C++, né? Tem aí um longo trajeto até chegar aqui, com muitos artigos publicados, né? Provando as ideias da Nova Gênesis. Então, a Nova Gênesis foi um projeto de pesquisa, mas que me tirou da minha zona de conforto, porque você publicar um artigo nesse tema, para vocês terem uma ideia, a primeira publicação que eu consegui de fato fazer foi em 2017. Então foram 9 anos tentando publicar artigos de impacto em revistas boas, né, dessa ideia, tá? E eu nem sei quantos reject eu levei, mas eu acho que deve ter dado mais de 15 no primeiro periódico, né? Em tudo que é periódico eu tentei publicar esse artigo e sempre a crítica era enorme, até que uma hora passou um, né? E depois a gente foi conseguindo colocar os outros. Mas fazer esse projeto, que é um projeto fora da casinha, né? De pensar fora da casinha, não teve jeito, né? O Einstein já diz, né? Dizia, né, que uma mente que se expande não volta a pensar como ela pensava antes, né? Então eu fiquei viciado nesse negócio de pensar fora da casinha. Então, esse desenvolvimento, né, ele é um exemplo do empoderamento criado pelas tecnologias exponenciais, né? A gente tá aí com avanços exponenciais em computação, né? Avanços exponenciais em telecomunicações, em pesquisa espacial, em novos materiais, em nanotecnologia. Todas as áreas do conhecimento a gente avança a passos exponenciais, né? A gente nunca cria uma nova geração de tecnologia com o pior da anterior, a gente sempre pega o melhor, né? E as melhores catalisam mais investimento, então a gente sempre avança com intervalos, né, menores entre os resultados mais importantes. E o projeto Nova Gênesis é um exemplo de que é possível. Gente, eu com 2 laptops, né, e um access point de Wi-Fi, eu comecei a testar a Nova Gênesis, sabe? Eu desenvolvi num laptop, usando um compilador, né? Claro que eu conversei com muita gente, nessa época que eu estava na Coreia do Sul, eu troquei muita ideia, mas eu desenvolvi sozinho esse protótipo e fiz os primeiros testes usando 2 laptops, né?
Só para comparar com o desenvolvimento da internet corrente, que foi feito lá nos anos 60, 70, 80, que você tinha milhões em investimentos com supercomputadores e redes, e, sabe, a ARPANET. Né? Então, assim, isso mostra que hoje, né, a gente tem na mão um conjunto de ferramentas de enorme poder, né, de enorme poder de transformação da realidade. E aí, aqui em Santa Rita, tem um evento chamado Hacktown, que, aliás, convido todos a virem. Esse ano deve ter uma edição do Hacktown, que é um evento de inovação criativa, né, de transformação pela criatividade, de novas economias, né, de fusão entre arte, ciência e tecnologia. E eu estive envolvido com o Hacktown desde o início, embora não seja sócio da empresa, não seja dono do negócio, eu sempre estive envolvido com o Hacktown desde o início. Eu participei de todas as edições como palestrante e vi esse festival, né, nascer, e hoje, na última edição, teve assim, um absurdo. Acho que eram mais de 12 mil pessoas por dia aqui em Santa Rita de Sapucaí. Transforma a cidade. Vem gente do Brasil inteiro. Então, já deixo o convite para Hacktown 2022. Né? E aqui é o laboratório de pesquisa científica. Esse aqui é o laboratório que eu coordeno. Estou mostrando a Nova Gênesis ali. Ó. E isso foi uma visita durante o Hacktown. Né? E aí, o que aconteceu? Né? Eu mostrei a Nova Gênesis várias vezes durante o Hacktown, em várias edições. 2018, 2019, né? A última foi em 2019, depois veio a pandemia. E aí, pessoal, a pergunta era essa: como essas tecnologias que você está construindo vão mudar o estabelecido? Né? E essa pergunta era feita a 3x2. Né? Eu recebia visitas aqui no laboratório, praticamente assim, uma visita a cada 15 dias, uma vez por mês, e a pergunta era sempre a mesma: tá, legal esse teu projeto, mas como que isso muda a nossa realidade? E aí eu, por participar do Hacktown, né, e também por causa que eu, ao ter feito a Nova Gênesis, apareceu esse comichão aí de pensar fora da casinha, eu comecei a pensar nessa pergunta. E aí eu usei o mesmo método da Nova Gênesis para tentar responder essa pergunta. Né? Quais os impactos do que eu estou fazendo? Quais os impactos daqueles outros 2 projetos que eu não fiz, que eu não fui atrás de superinteligências e de convergência homem-máquina, e dos outros N projetos que existem? Né? Quais os impactos disso no futuro da humanidade? E aí eu comecei a pesquisar isso, né? Até que em 2019, no Hacktown de 2019, eu decidi dar um passo a mais do que ficar só estudando, que foi a criação de um movimento de transformação, chamado Renacidade. Eu vou falar dele aí na frente. Né? É o renascimento das cidades, chama Renacidade. E foi com um grupo de pessoas do próprio Hacktown que a gente criou isso, né? E desde então eu tenho praticado várias ideias aqui que eu vou apresentar, então, várias ideias e vários questionamentos, que é o que eu vou apresentar agora em diante. Então, considerando que nós temos esse monte de tecnologia evoluindo e convergindo a ritmo exponencial. Né? Então, no nosso momento hoje, que nós estamos fazendo aqui hoje, né, e vários grupos estão fazendo isso aqui no Brasil o tempo todo, tá? Nós temos uma massa crítica grande no Brasil de pessoas fazendo isso, é a reconstrução criativa da nossa realidade, né? Das nossas organizações. Então, a reconstrução criativa, coletiva, né, feita por vários pares, né, democrática, né, sistêmica das nossas organizações e das nossas realidades. Não é só das nossas organizações. Eu coloquei organizações porque é um exemplo de onde eu tenho trabalhado também nesse sentido, mas nós estamos reconstruindo tudo, né? Todas as nossas realidades nós estamos reconstruindo. O humano, a tecnologia e a metodologia. Então, somando essas 3 coisas, nós estamos fazendo essa reconstrução. Tá? Qual a metodologia que a gente pode usar nesse processo, né, de mudança das organizações, das famílias? Porque, assim, famílias, organizações, uma empresa, uma faculdade, né, uma cidade, um estado, um país, são organizações humanas. Então, são níveis diferentes da mesma coisa, né? São afetadas por leis e por interações, né, entre diversas pessoas, diversos sistemas e tecnologias. Então, na verdade, a gente tem diferentes fenômenos, mas as escalas
são autossimilares, muitas vezes, né? Então, olhando para isso aqui. Então, assim, o momento é esse, tá? A gente está, ao meu ver, nós estamos passando por uma transformação completa da sociedade, alavancada pela tecnologia, mas também por várias demandas, né? Como, por exemplo, a melhoria da qualidade de vida, né? Sustentabilidade, educação, né? São várias demandas, saúde. Então, são várias demandas que se somam, mas principalmente alavancadas pela transformação, né? Que nos é possibilitada pela tecnologia, né? E aí, beleza, esse é o momento. Por onde que a gente começa? Então, eu vou mostrar aqui algumas ideias, né, de por onde a gente pode começar a refletir. O que a gente coloca na bagagem para fazer essa transformação em rede, né, essa empreender em rede a mudança criativa, sistêmica, colaborativa, multidisciplinar, né, que a gente está vivendo. E aqui eu fiz um painel de várias ideias. Eu não coloquei o Ivan Kalas aqui, mas depois eu vou falar dele, porque ele pediu para sair, mas ele tem algumas ideias que a gente discute aí todo dia, né? E são muito importantes também. Começando da esquerda aqui, gente, Raymond Kurzweil, né? A singularidade está próxima, né? Então, o Raymond Kurzweil ele generalizou a lei de Moore, criou uma lei chamada Lei dos Retornos Acelerados, e fala do avanço exponencial, que eu já dei o spoiler antes, né, da lei dele. E aonde isso termina, né, gente? Isso termina com as nossas tecnologias se melhorando sozinhas, né? A gente vai ter, provavelmente, as melhores gerações de inteligências artificiais, criando novas gerações de inteligências artificiais, reconstruindo o físico, né, modificando o hardware para melhor executar o seu software, e isso vai se tornar um processo cíclico que vai acelerar, e a gente tem, então, a singularidade tecnológica acontecendo aí, segundo a previsão do Raymond Kurzweil, em 2045. Né? E o Kurzweil também escreveu uma outra ideia que chama Prepare-se para o pensamento híbrido. Né? Então, a gente está vendo esse avanço da inteligência artificial, que hoje ainda está bem no início. A gente tem, embora a gente já tenha inteligência artificial suficiente para causar muita transformação, né? A gente já tem, embora isso seja estatística, muitas vezes não é ainda uma inteligência capaz de abstrair a nossa realidade, de criar teoremas e testar teoremas nessas abstrações de realidade e criar novos modelos, né? E melhorar esses modelos, se auto-melhorar, testando hipóteses. A gente está mais falando hoje de estatística e aprendizado de máquina, deep learning e coisas assim. Então, mas o que nós temos hoje já é muito transformador, né? E existe ainda esses avanços que estão por vir, essas novas disrupções que vão levar possivelmente a gente trabalhar cada vez mais com inteligência artificial junto no loop, né? Então o Kurzweil escreve aí, prepare-se para o pensamento híbrido, ou seja, a gente vai trabalhar com máquinas inteligentes, talvez até com consciências artificiais mais no futuro, mas também a gente vai fundir com a máquina, né, por causa das interfaces que vão nos permitir usar a nossa tecnologia. A biologia vai se misturar com a nossa tecnologia. Tem até uma área chamada transhumanismo que estuda isso. Outro cara aqui fantástico, né, Bob Deutsch, né, sobre a transversalidade E. Bob Deutsch, ele esteve aqui em Santa Rita, ele foi consultor do Steve Jobs, ele apresentou uma palestra falando sobre essa questão. Né? O mundo é muito complexo para a gente fazer o WoW. Né? O que seria o WoW? Tecnologia, ou filosofia, ou biologia, ou ética, ou justiça, ou não dá mais, a gente tem que fazer o E. Né? Por isso que chama transversalidade E. Para você entender o nosso mundo, você tem que ser inclusivo com todas as ideias. Então, Luiz, quando você falou de discutir, abrir, né, abrir para toda a realidade, é isso mesmo que o Bob Deutsch fala. Ele fala que a gente não deve ter preconceito com nenhum tipo de ideia de nenhuma área e deve utilizar de todas as ferramentas para entender a nossa realidade. Oswaldo Oliveira é outro cara sensacional, né, um gênio que
praticou durante décadas, né, a abundância e o empreendedorismo em rede, né, com várias disrupções em termos de modelo do que se faz nas organizações, né, com a Laboriosa 89, por exemplo, em São Paulo, uma casa sem dono, né? Como é que as organizações, como é que as pessoas em organizações completamente livres acessam a abundância de recursos e tiram proveito disso, né? Então ele diz o seguinte: abundância é ter acesso ao que necessita na hora que necessita, né? Não é estoque, né, nem propriedade. Quer dizer o seguinte: eu vou fazer um projeto, eu não preciso ter uma equipe contratada nos modos tradicionais. Eu vou buscar na rede quem pode trabalhar ad hoc naquele meu projeto. Eu vou fazer um negócio, eu não preciso, muitas vezes não preciso nem ter o prédio, eu faço no prédio que estiver mais próximo que eu possa alugar, né? E isso está virando, com a transformação digital, a gente tem a opção hoje de contratar coisas pelo celular, né? Então, assim, a ideia de abundância do Oswaldo Oliveira é sensacional, né? Você saber usar o que está na sua mão hoje com esse empoderamento que eu tinha falado antes, né? E outra ideia fantástica do Oswaldo Oliveira é que a forma informa, né? Então, tem uma outra forma de entender isso, que é o seguinte: faço o que eu digo e faço o que eu faço, né? A gente conhece aquela frase que diz assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Mas o Oswaldo diz o seguinte: faço o que eu digo porque eu faço, não é simples, né? Então, você dar o exemplo, né? Você praticar aquilo que você defende, né? Então, assim, não adianta a gente querer empreender em rede abundante, holocrática, ou democrática, sistêmica, e a gente fazer comando e controle nas nossas ações, no nosso grupo, por exemplo, né? A gente tem que ser democrático, a gente tem que mudar a forma de pensar, a gente tem que valorizar trazer outros valores que não sejam do modelo que está extinto, né? Do medieval, do colonial, do industrial, né? Isso é uma questão bem interessante. Então, a forma que a gente faz acaba nos entregando. E a gente vai errar, tá? Não há problema nisso, tá? A gente vai errar, a gente vai voltar para o medieval, a gente vai voltar para o colonial, a gente vai voltar para o industrial, mas a gente tem que praticar os novos modelos, errar e aprender com eles. Bert Hellinger, Leis Sistêmicas ou Ordens do Amor, né? São 3 leis sensacionais, né, para nos guiar nesse ambiente de rede de valores para o futuro, né? O equilíbrio do dar e receber, né? Então, assim, é uma das leis, né? E a gente sabe que existem sistemas desequilibrados hoje, né? Em que alguns dão muito e recebem muito pouco em troca, né? O pertencimento, né? A inclusão é a segunda lei. Eu não sei exatamente a ordem das leis, mas não importa a ordem de fato. O pertencimento, a inclusão, né? Vamos fazer um movimento, mas não vamos chamar aquele cara não porque ele é muito cri-cri, né? Ou não vamos, esse cara é muito polêmico, esse cara aqui não entende dessa parte. Então, se você não é inclusivo, né, você está pecando nos valores e isso já mostra que a sua forma, né, vai informar que você fala uma coisa e faz outra, né? Nada trivial de fazer, gente. Isso aqui é extremamente difícil. A gente usar a tecnologia como plataforma para fazer essas coisas em rede. Tá? Essa é a ideia aqui. E a última é a ancestralidade, né? Você honrar o passado, honrar os avanços que já houveram. Não quer dizer que você não possa mudar, mas você deve respeitar, honrar o que já aconteceu. Na ciência, a gente chama isso de sobre os ombros de gigantes, né? A gente não vai descartar o paper do Einstein, nem do Stephen Hawking, que vai construir em cima, né? Então, são as leis de Bert Hellinger, um filósofo alemão, hein? É muito importante nessa questão das organizações, inclusive das famílias, né? Tem a constelação sistêmica também, que são técnicas de detectar esses desequilíbrios, né? O ACOF, né? Redesenhando o Futuro, uma abordagem de sistemas para problemas sociais. Então, ao olhar, né, os sistemas, as organizações e como as pessoas se organizam, né, para pensar no futuro e os graus de liberdade disso. O Harari, né, 21 lições para o século XXI, acho que todo mundo conhece, né, as lições lá, os estudos que ele fez. Jennifer Armbrust, a economia feminina, né, e aí começa a entrar aqui um aspecto muito interessante, né, das nossas organizações, a questão da liderança, a questão
dos, dos arcabouços, né, culturais e dos valores, né, do masculino, do feminino, dos gêneros, e ela escreve sobre a questão que vem pelo lado da mãe, né, do cuidado, dos relacionamentos, né, nessas organizações. Então, eu acredito, a gente tem trabalhado nisso e discutido muito isso, que as redes, para que a gente dê o exemplo, né, e que a gente possa tirar proveito do avanço tecnológico para mudar a nossa realidade, a gente tem que cuidar, tem que ter cuidado, tem que ter esse lado de mãe, né, dos relacionamentos, da empatia, né, dos valores, muitos dos valores femininos e os valores de liderança, muito das organizações tóxicas e coisas vêm do mundo masculino lá da Idade Média, da Revolução Industrial, principalmente, né, desses modelos econômicos. E aí a gente tem uma série de problemas, né, como burnout, estresse, organizações tóxicas, várias coisas que têm a ver com a predominância de outros arcabouços ou arquétipos, né, de modelo, né? Então, assim, a economia feminina é interessante nesse sentido. A Alicia Zottini também, né, com o Futura Female, né? Então, os valores vêm, né, dos gêneros, mas você tem esse processo inclusivo, né, de muito da liderança que tem a ver com o lado mães também, né? A jornada da heroína é outro exemplo, né? Também, né? Disso, né, que eu estou falando, né? Então, assim, são as mulheres, né? Não existe os novos modelos têm que ser inclusivos, então eles não podem seguir na atual situação. A gente deveria, para respeitar as sistêmicas, equilibrar, a gente trazer valores de todos os gêneros, né? Esse é o recado, talvez, final aqui, né? O Tom Peters, que é um dos autores mais conhecidos também nessa área de organizações e negócios, ele fala que os líderes femininos são melhores líderes, né? Então, a liderança muitas vezes está no detalhe, né? Está no cuidado dos pequenos detalhes, né? Sobre o aprendizado, Pierluigi Piazzi, né? Falando sobre como as pessoas aprendem, né? Ensinando inteligência, que é uma ideia excepcional, né? Que a inteligência se aprende, né? Como o nosso cérebro funciona, a neurociência, né? Então, quebrar esses paradigmas de aprendizado, porque a gente precisa aprender muito, né? A gente precisa, para mudar esses mindset, a gente tem que aprender rápido e aprender bem, né? Então, vai passar pela educação, né? Você já deve ter discutido isso aqui, e não há dúvida de que tudo isso depende muito, muito da educação, tá? Aprender fazendo, né? Novos modelos educacionais. Então, assim, repensar as escolas, né? Que também é um coletivo, né? Uma organização, de forma inclusiva, né? Nesse sentido, tem um projeto agora do Renacidade, que está em andamento, que chama Autoescola de Paz, né? Que durante a pandemia a gente percebeu que muito do que não se conseguia fazer estava porque os pais não entendem, né? Então a gente está agora criando a Autoescola de Pais, pais, alunos e professores em grupos trabalhando a mudança nas escolas. A gente está apoiando aqui, eu até vou dar uma palestra sobre futuro para os alunos agora ainda nesse mês, no início do mês que vem, né? Então nesse grupo e a ideia é praticar isso no grupo com os pais, sabe? Porque se os pais não entendem, eles não conseguem ajudar os filhos e fica num dilema de entendimento bem complicado, né? Reinventando as Organizações também é um livro do Frederico Laloux, né? Sensacional, né? Como que os novos valores, novos modelos, eles afetam as pessoas. Então, a autogestão, a integridade, o propósito. A vida não é só trabalho, você também precisa viver, né? Mas você também quer trabalhar. As novas gerações têm muito disso, elas querem trabalhar por um propósito, não é só o salário, não é mais só o dinheiro, sabe? É um conjunto mais completo de valores, né? Então, as organizações, elas não serem geridas, elas serem autogeridas, né? Você ter lideranças situacionais, líderes que assumem divisão de responsabilidades, uma organização mais horizontal, né? Que ele chama de T-Organization nesse livro. A abundância também, de novo, aqui do Peter Diamandis, até devia ter movido ele mais para perto do Kurzweil lá, mas acabou ficando aqui. E a futuro é melhor que você pense, né? Então, assim,
A gente pode criar, sim, utopias, mas a gente também pode criar distopias e pode criar o fim da humanidade, tá? Com esse empoderamento todo que a gente tem. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Organizações que curam, tá? É uma ideia sensacional, né? São organizações que elas trabalham as pessoas para se curarem dos modelos ultrapassados e das suas cicatrizes, né? De organizações, de todo tipo de coisa anterior, né? Então, assim, a gente tem o modelo e a gente tem as pessoas. Não adianta bom modelo com pessoas que não têm mentalidade. Não adianta boa mentalidade com modelos ruins. Tá? Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes que emergiram aí do trabalho com Ivan Kalas, com outras pessoas que eu estou na rede, Courtney Guimarães, Valérias, né? Tem 3 Valérias, não consigo citar todo mundo, mas tem Valéria Brandini, Valéria Queiroz, né? Valéria Nicucci. Tem várias pessoas em rede hoje trabalhando essas coisas, né? E aqui em Santa Rita mesmo tem vários outros, Brentan, Marcos David, Ralph, vários, sabe? Pessoal lá do Sul, né? Cris, Luciano, tem vários. Então, assim, muitas pessoas engajadas, né? E o que a gente tem visto nessas ideias é que a gente precisa das duas coisas. A gente precisa de mentalidades, né? Mas a gente também precisa de modelo, sabe? É o E de novo, né? É uma coisa e a outra para a gente poder fazer a mudança. Então, assim, sempre é mais complicado do que parece, né? O Ivan tem uma ideia também que é sobre metodologia, né? Que ele tem muitas ideias, mas uma delas se chama governança estruturante, né? Que tem a ver com você criar processos de facilitação, tá? Eu acho que uma palavra-chave aqui é facilitar as coisas, sabe? Democraticamente, você facilitar para que a coisa se auto-organize de forma autogerida, né? Com lideranças situacionais. Liderança situacional é o seguinte, eu acho que agora nós vamos precisar de alguém que saiba de design. Eu sei de design. Então você vai ser o líder agora. Não é o dono da empresa, não é o diretor, sabe? É um líder situacional conforme o coletivo. E isso pode ser trocado a qualquer momento, sabe? As pessoas assumem responsabilidades, elas não são só um cargo, elas são tudo que elas podem ser, assumindo diversas responsabilidades no coletivo, né? Então isso é muito bacana e a gente tem praticado nisso. O Ivan, ele também tem uma lei que ele criou sobre a divisão de poder e saber nas organizações, conforme os sonhos das pessoas, que é uma lei de como fazer a mudança, né? De como oportunizar essas mudanças. Então, no fundo, consiste segundo a lei dele, né, consiste em equilíbrios entre saber e poder no espaço-tempo, né, para que os sonhos e a felicidade emerjam como resultado. Então, assim, é uma regra bastante simples para um problema bastante complexo. Capitalismo consciente, holocracia, né, novos modelos holocráticos, né, onde você distribui o poder e o saber, descentraliza as organizações, né, novos modelos econômicos também. Então, isso aqui é um pouco. Eu peço desculpa para aqueles que eu não citei, porque não dá, de fato, no tempo para citar todo mundo. Tem muitas outras ideias que não estão. Assim, ponto por onde a gente começou e reunir aqui um pouco do que nós começamos fazendo. Aqui é um pouco do Renacidade, né? Como eu falei, a gente trabalhou aí ajudando a escola Luiz Pinto aqui em Santa Rita, né? Nós ajudamos para que as aulas continuassem, né? Aqui são as primeiras reuniões do Renacidade. Esse aqui é o Ivan, tá? Senhor de barba aqui que parece o Papai Noel. Tem o Carlos Nogueira também, que é entusiasta. Vários outros aqui engajados. A gente fez evento com os Meira, né? Fizemos 2 eventos já com os Meira, lá de Recife. Sérgio Mesquita, Estevam, vários outros, José Rodrigo, enfim, são muitos nomes para citar aqui. Éper, né? Fazendo eventos, discutindo transformação, né? E agora eu vou entrar, então, na fase final, que são a fase das perguntas, né? Então, o que a gente não resolveu ainda, mas que a gente tem alguma ideia, né? Em cima disso, o que a gente pode usar a tecnologia e como a gente deve, assim, são ideias, né, de como proceder para fazer esse empreendedorismo de mudança em rede, né? Uma reflexão minha, até essa primeira que está aí, né? Um pouco do cansaço também que eu fiquei nesse processo, porque a abundância, gente, ela é abundante, né? Se você entra numa rede
exponencial de oportunidades e de contatos e de tudo isso, ela não tem fim, tá? Ela pode consumir 24 horas do seu dia, né? Então, uma das coisas que eu percebi, né, é que muitas redes elas ficam no diagnóstico, né? Elas ficam diagnosticando o que todo mundo já sabe, né? E elas não priorizam a prática da mudança que tanto queremos, né? Então, essa é uma realidade, digamos assim, do momento atual, né, ao meu ver. A gente gasta muito tempo voltando nos problemas, mas a gente nunca dá tempo para focar numa práticazinha que seja dentro do novo modelo, de novas formas de governar, de novas mentalidades, certo? Então, a ideia aqui, né, isso é muito, muito difícil de fazer, tá? Muito difícil, porque a hora que a gente começa, a gente já volta para o modelo que a gente conhece, né? Então, a gente até discutindo com o Ivan também, né, sobre isso, o Ivan Kalas, nós chegamos a uma conclusão que nós vamos precisar de ajuda de tecnologia para isso. Na verdade, nós vamos precisar de assistentes pessoais, de inteligência artificial que nos ajude a não cair nas tentações dos modelos velhos e das mentalidades velhas, né? Porque a gente tende a fazer isso o tempo todo. Então, é muito difícil praticar a mudança que tanto queríamos, né? É um problema de foco, né? É muito ruído e falta de foco enorme, né? Para oportunizar práticas de novos modelos, tá? De novas mentalidades. Parece ser o caminho para o empreendedorismo em rede, né? Com suporte de tecnologia, sem cargos, horizontal, cogerido, sistêmico, equilibrado, liderado de forma criativa e situacional. Um resumo do que a gente construiu um pouco aí no Renacidade em termos de proposta, né? Que a gente praticou por um tempo, pratica ainda, com certo grau de sucesso, continuamos fazendo, né? Mas com desafios também, né? Como priorizar o que realmente importa com tanto ruído e falta de foco nas redes? Esse aqui é um pouco mais da mesma pergunta que eu tinha falado antes. Como tirar proveito das novas tecnologias sem deixar de ser inclusivo, né? Porque não é todo mundo que conhece as tecnologias e sabe usar os sistemas, as ferramentas, mas a lei sistêmica e esse equilíbrio, né, que a gente estava falando não pode deixar ninguém de fora. Então, como é que a gente faz, né, para fazer isso? Se a gente usa uma ferramenta que às vezes facilita a vida de todo mundo, às vezes a gente não é inclusivo, né? Por outro lado, se a gente não usa uma boa ferramenta, a gente fica às vezes amarrado ao que se consegue fazer em termos, não tira proveito da abundância para poder escalar o processo, né? Então são desafios aqui que nós temos que trabalhar. Como integrar o melhor do humano, suas tecnologias e metodologias? Uma pergunta que também algumas dessas ideias que eu falei são ideias iniciais, mas a gente está construindo isso. Como engajar e motivar a participação de todos, né? Também é outra coisa interessante, né? E aí, acho que assim, é arte, né? Eu costumo dizer que a ciência ela fala por si própria, né? Ela tem essas provas, mas as pessoas dificilmente vão serem tocadas ou sensibilizadas, né, por um artigo científico que tem provas matemáticas elas vão se sensibilizar mais por experiências que envolvem arte, né? Que envolve cultura, então assim, que mexe com essas culturas e que elas saiam sensibilizadas. Então o desafio é como usar, né, essas ferramentas de tecnologia, de conhecimento, de ciência e juntar para fazer arte, criar experiências que sejam transformadoras, né, que elas criem experiências artísticas, né? Então, acho que é um pouco por aí, sabe? A gente criar experimentos, né? Criar eventos de transformação aonde se aprende fazendo e se experimenta a mudança fazendo, né? A gente chegou a construir algumas ideias nesse sentido, depois disso a gente pode discutir mais, se for o caso, de algumas formas de construir isso, tá? Essas experiências transformadoras para motivar as pessoas a participarem. Como governar os coletivos, né? Coliderança situacional e criativa, cogestão, né? A gente vai ficar nos modelos de... Funciona isso, né? Uma pergunta, isso é próspero?
Tá? Outra pergunta. Precisamos de líderes facilitadores para empreender a rede holossocioprática, né? A rede que a gente chama aqui de holossocioprática é uma rede ágil, né? Ela não é uma rede burocrática, ela é uma rede ágil, né? Ela usa práticas ágeis de construção dinâmica de ideias, ela é holocrática, com divisão de poder diferente, e ela é social, né? Ela é colaborativa. Então, a gente precisa de novos líderes, sem dúvida. Nós temos que trabalhar na formação fazendo, né? Formar fazendo esses novos líderes, tá? Em escala, né? Isso aqui é uma gigantesca oportunidade e um gigantesco desafio. Qual a essência da forma nas novas organizações? Faço o que digo e faço o que eu faço, né? Aquela questão, de novo, né? Da forma em forma. Então, essas práticas, elas têm que ser honestas, elas têm que ser transparentes, né? O líder não vai acreditar que funciona se você não tiver você mesmo fazendo. Então, é muito desafiador criar essas experiências, porque isso é uma dificuldade nossa também no grupo, né? Falando um pouquinho do nosso grupo, né? A gente tem muitas cabeças pensantes inteligentíssimas, né? Brilhantes, extremamente engajadas, né? Honestas e tudo, mas a gente muitas vezes não tem tempo, porque a gente vive numa corrida do modelo atual. Sim. Né? E isso é um problema sério. Como é que a gente faz para poder fazer essas práticas? A gente tem, às vezes, ideias de modelos, a gente tem pessoas que querem fazer, mas a gente não consegue se desvencilhar do atual, não consegue financiar as pessoas para que elas doem tempo para o projeto. Então, fica sempre no voluntariado e sempre na hora que vaga, né? Então, assim, é difícil demais a gente dar o próximo passo, às vezes, por causa disso também. Como ajustar o costume, customizar a forma, né? Essa outra questão, né? As ferramentas, a gente tem ferramentas precárias, se a gente for olhar por o ponto de vista do que foi falado. Então, as ferramentas, de fato, pouco ajudam, né? Hoje nas escolas, a gente está vendo aí a digitalização do ensino. A gente está digitalizando, literalmente digitalizando a prática que se fazia antes, em vez de criar novas ferramentas e criar as práticas que são adequadas para os novos ambientes, né? Então, a gente simplesmente digitaliza e dane-se, né? Deixa rolar, sabe? Mas não é isso, a gente precisa de novas ferramentas, novos modelos, para que eles sejam adequados, customizados para essa nova realidade. Então, além de você ter mindset, né? Mentalidade, de você ter modelo, você tem que ter ferramenta. A metodologia e ferramenta. Conflitos e tensões, né, sempre vão acontecer nos coletivos, tá? Quando você tem o chefe, né, o conflito se resolve fácil, né? Aí vem uma outra frase bem conhecida, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Isso é o modelo de comando e controle, né? Quando você tem os novos modelos, você vai ter conflitos e as ideias estão ali. E você vai ter divergência e deve ter. Você deve ter riqueza de opiniões. Você não deve ter sincronismo, né? Total. Você deve ter. Oswaldo de Oliveira falava isso. A gente não deve ter sincronismo total. A gente deve ter. A gente não deve ter alinhamento total. A gente deve ter sincronismo de ideias, mas divergências são toleráveis, né? Senão a gente acaba com a riqueza do processo. Aí não vai funcionar, né? Então, resolver conflitos e tensões, né, nesses novos modelos é uma coisa nova. Tá? Fortalecer a democracia, a ética e a justiça, né? Não ter predadores que destruam as redes, né? Isso é uma outra coisa que acaba acontecendo, né? O tempo todo tem predadores que vêm nas redes e não é às vezes intencional, muitas vezes não é intencional, na maior parte das vezes, 90%, sei lá, a maioria, quase 100% das vezes não é intencional, mas por desconhecimento ou por mindset, a coisa acaba prejudicando, né? E a gente, por inclusão, não pode... a gente tem que aceitar, né, a divergência. Então, assim, a gente tem problemas de todo tipo de comportamentos predatórios que fazem com que se perca o foco, né? Se perca o foco muito fácil. Existe uma ruptura em termos do papel futuro dos aspectos humanos na criação de valor? Sem dúvida. Não, tá? Tenho já uma proposta de resposta aqui, tá? O futuro é de valores, né? Eu estava falando isso antes da gente começar aqui. Qual é o futuro que a gente deseja? Né? Um futuro utópico, um futuro bom, benéfico, né? Um futuro justo, ético, né?
São futuros... a gente pode aproveitar tudo isso para finalmente resolver os problemas sem solução da humanidade, né? Finalmente dar o próximo passo da humanidade rumo aí ao sistema solar, se tornar uma civilização de um nível mais alto, né? mais consciente e tudo. Nós podemos aproveitar tudo isso. A oportunidade é agora, né? De fazer isso. Então, quais são os futuros que a gente deseja, né? E é muito difícil a gente conseguir desenhar tudo isso, porque o futurismo, por mais que ele tente usar que se conhece para projetar esses futuros possíveis, né? Desejáveis, né? Ainda assim é muito difícil prever para onde isso vai. Então, creio que seja mais interessante, dentro disso tudo, a gente trabalhar quais são os valores que nós desejamos para o futuro, certo? E trabalhar mentalidades e modelos para solidificar esses valores, certo? Então, na prática, na transparência, no equilíbrio, né, a gente praticar para conseguir atingir esse nível de consciência melhorado e, assim, criar o futuro de valores. Tá? Porque se a gente não trabalhar nos valores que a gente deseja, se a gente não cobrir esse gap, né, com o empoderamento, isso aqui é uma outra coisa. Com o empoderamento, todo mundo se torna um deus, né? A gente tem o livro aí do Michio Kaku, né, Física do Final do Século, né, e assim, o empoderamento vai continuar. Todas as pessoas terão tecnologia nas mãos para criar o fim da humanidade, seja com biohacking, seja com ataques de todo tipo, né? Então, assim, organizações podem causar muito problema e a gente não pode deixar correr solto, né? Essa que é uma mensagem importante, né? A gente precisa ocupar as praças digitais e físicas, como diz a Valéria Brandini, né? Se a gente não ocupar as praças, outros vão ocupar as praças, né? E se a gente deixar os outros ocuparem as praças, os exemplos vão continuar sendo ruins, né? E a gente, em vez de chegar no futuro de valores positivos, a gente vai chegar no futuro de valores negativos. Que seria lá o famoso Mad Max, né? Todos vocês já viram isso na ficção científica. Mad Max é Exterminador do Futuro, né? São as distopias, a destruição em massa. Então, assim, a gente tem hoje um grande gap, né? As tecnologias avançam em ritmo exponencial, mas as nossas práticas, mudança de modelo e mentalidade, não. Tá? O grande desafio nosso é trabalhar em rede e por isso eu fico muito honrado com o convite aqui das nossas duas redes aí estarem se encontrando pela primeira vez, né? A gente precisa trabalhar em rede essa mudança, a gente precisa trabalhar em rede a melhoria do nível de consciência, a mentalidade e os novos modelos, porque se a gente não conseguir adiantar isso, acelerar isso no ritmo da tecnologia, nós vamos ter um monte de gente extremamente empoderada, mas baseada no modelo feudal, no modelo colonial, em modelos destrutivos, né? E com mentalidades das piores. Então, nós vamos empoderar um monte de coisa que não deveriam, né? As tecnologias são neutras, né? Elas não tem nada a ver com isso até que elas se tornem conscientes, né? Mas, então, o nosso papel como humanidade é dar o exemplo e trabalhar esse gap para a gente poder criar um futuro de valor que a gente acredita, né? Aí depois tem umas outras perguntas aqui que eu já falei demais aqui, Sim. com relação a como gerar valor com isso, qual que é a essência da forma das organizações, né? Como tirar proveito das tecnologias exponenciais, acho que é muito mais aqui do mesmo do que eu já disse. Aí as últimas perguntas aqui eu já falei, né? Como trabalhar junto com inteligências artificiais para dar bons exemplos, tá? À medida que as novas consciências forem surgindo, se elas surgirem, né? A gente vai ter que, elas vão se inspirar em quem, né? Nossa. Por isso a gente tem que dar bom exemplo para as máquinas, né? Hoje as máquinas são treinadas, né? Elas são treinadas para reproduzir um certo comportamento de input na saída e elas não sabem o que estão fazendo, né? Nos algoritmos de deep learning. Mas no futuro a gente vai educar as máquinas, né? Elas vão aprender com nossos exemplos, elas vão nos observar e nós vamos ser os guias. E se a gente não tiver novas mentalidades, novos modelos, elas vão aprender o pior que nós temos e se elas não forem conscientes, aí nós podemos criar aqui o exterminador do futuro, né?
juntando tudo, então, eu acredito que nós estamos com uma transformação completa da realidade para efetivar isso. O empreendedorismo social em rede, né? Onde a gente vai fazer o E, tá? Do Bob Deutsch, de uma organização ou coletivos inteligentes, educadores, humanos, criativos, sustentáveis, colaborativos, prósperos, justos, que curam, éticos. Só assim nós vamos criar as organizações felizes ou expandir o amor aí na humanidade, que é o que nós precisamos para mudar, né, a nossa realidade hoje tão ruim, né, tanto cheio de valores ruins que a gente está vendo. E se livrar dos problemas de modelo maiores que nós temos hoje, né? Então, assim, a inclusão de ideias, né, para chegar numa organização feliz, né? Nós teremos 50 tons de humanos e máquinas, né? Então não é só os humanos, né? Hoje eu até escrevi isso. Alguém escreveu no LinkedIn hoje que deveríamos prestar atenção nos humanos, e eu coloquei humanos e suas criações inteligentes, porque logo a gente pode ter máquinas aprendendo com humanos e a gente vai ter que entender o que essas máquinas estão fazendo também, não é só os humanos, né? Isso tudo deve nos originar novos renascimentos. Então a gente está vivendo um momento talvez de um novo renascimento sistêmico, digital, colaborativo, intangível, né? Com muitas realidades, né? Temos realidades virtuais, metaverso, né? Uma série de coisas sendo combinadas agora. Então, acredito que a gente está passando por uma nova etapa de renascimento. Aí, terminei. Acho que eu falei mais do que devia aqui, gastei quase uma hora, gente. Me perdoem, eu passei um pouco do tempo. Não, tá tranquilo, Antônio. Antônio, eu particularmente gostei muito da tua apresentação e como tu iniciaste a apresentação, falando do Nova Gênese. Ali dava Beleza? pra gente conversar um dia inteiro só sobre exatamente o que é a Nova Gênese. Sim, sim. Posso voltar um dia para falar sobre isso. Mas tu sabe, o que isso se liga na segunda parte. Por isso que eu queria saber mais da Nova Gênese, porque na Ah, segunda parte tu falou do novo sistema operacional da sociedade. isso. Pode ser simplificado assim, interessante. Porque a questão é o que tu aprendeste com a Nova Gênese que a gente precisa saber se a gente quiser implementar um novo sistema operacional. A gente está falando, por exemplo, na Nova Gênese, que é uma nova construção, como a gente construiria novamente a internet se a gente já Uhum. conhecesse tudo que a gente conheceu a partir da Hoje. internet original, né? Isso tem Uhum. vários aspectos diferentes, protocolos diferentes, implementação de relacionamentos que foram definidos lá no início e que Uhum. estabeleceram as relações que a gente vê hoje, né? Desde o comércio Uhum. eletrônico já estava embutido lá no início, quando se projetou os primeiros aspectos da própria internet que a gente vê hoje, né? Agora, tu está pensando, em termos de internet, como que você restabeleceria esses protocolos, né? Certo, é E, uma excelente pergunta, Luiz. e ao mesmo se aplica para a sociedade. Com tudo que a gente Isso. aprendeu desses sistemas operacionais anteriores, que é os mindsets que tu menciona, que são maneiras da gente se organizar, o sistema operacional equivalente ao sistema operacional, né? Uhum. E como que a gente aplica tudo que a gente aprendeu hoje para essa nova sociedade que a gente está construindo? É, Sim. é melhor a gente zerar tudo e fazer como tu fizeste com a nova Gênese e pensar uma nova sociedade ou construir em cima do que já foi feito? A pergunta é a mesma, é melhor construir uma nova internet em cima do que já foi feito ou zerar tudo e pensar novamente? Porque esse é outro aspecto que tu mencionaste, não é? Porque a gente não consegue se desvincular. Uma mensagem antes ali, tu falaste que tu estava trabalhando com orientação do TCC, né? Logo antes da gente Isso. entrar. Tava. Mas ali a gente está no sistema medieval Isso. de hierarquia, né? Como é que a gente se É. livra dessa Uhum. estrutura social se a gente Sim. não, se a gente tem que manter nossa maneira de interação com a arquitetura anterior, né? Olha, são ótimas perguntas. Bom, vamos por partes, né? Primeiro, a Nova Gênesis é
é um projeto disruptivo, né? Ele não manteve certos princípios que já existiam, ele foi reconstruído do zero, né? Claro que ele não foi feito totalmente do zero, ele é apoiado em várias ideias já publicadas. Então, assim, eu costumo dizer que a Nova Gênese é uma outra sopa do que já existia, mas disruptiva, né? Qual que é a relação da Nova Gênese com a segunda parte, né? Então, assim, na segunda parte, muito eu tenho usado o mesmo método, né, que eu usei da Nova Gênese. Então, não tô criando novos ingredientes da sopa, não estou criando um novo brócolis, nem uma nova batata, mas eu estou pegando aquilo que existe e construindo a minha sopa, que seria esse sistema operacional de sociedade que você estava falando, né? Então, mais ou menos o mesmo método de construção, né? Disruptivo, né? Então, aí passando para... Aí tem uma questão interessante, antes de passar para a próxima parte da pergunta, que é o seguinte: quanto a Nova Gênese me ajuda no sistema operacional social, né? Primeiro, pela questão de como foi feito o desenho, que é parecido. Segundo, que quando eu preciso imaginar coisas e pensar em possibilidades, eu sempre venho na Nova Gênesis como uma base de futuro que é bem sólida, então que está prototipada e que adiantou muitas coisas que estão acontecendo em termos por exemplo, de transformação que tá vindo, né? Então, a Nova Gênesis já é uma arquitetura auto-organizada, ela já é uma arquitetura que já incluiu as coisas desde o início. Ela é uma arquitetura que permite criar uma loja de protocolos que você desenvolve, né? Novos protocolos para a internet, como se fossem aplicativos de celular. Então, você tem a possibilidade de ser muito mais inclusivo em termos de proposta numa Nova Gênesis do que na internet atual, né? Sem perder o que a internet é para a humanidade. Isso é importante sempre frisar, porque às vezes as pessoas querem fazer uma nova internet para destruir o que existe. A ideia não é essa, a ideia é construir em cima disso, né? Melhorar sempre. Outra questão importante, e justamente eu tive uma reunião ali, até nos meus slides tinha ali, eu passei rápido, mas a gente fez uma discussão com o Klaus Pilot da Dinamarca, vi aqui a Joana, né? Eu aprendi muito com ela num curso de liderança criativa que eu fiz, situacional, e na minha equipe nesse projeto. Então, assim, a gente discutiu nesse evento do Chaos Pilot com a Dinamarca e também nesse curso que foi anterior a esse evento, na verdade, aqui em Santa Rita, né, de liderança criativa. A gente discutiu isso, sabe? Como é que seria o modelo de sistema operacional para desenvolver essa nova internet, já que lá no passado foi aquele que a gente conhece, né, que foram as universidades com financiamento do governo, era uma rede militar. Então, como é que seria hoje o ecossistema, né? E eu discuti isso num evento, ficou gravado isso, está disponível no YouTube também. No meu YouTube tem lá o link para esse vídeo. E aí entra o sistema operacional social. Então, assim, ao meu ver, uma nova internet deveria ser desenvolvida com essa segunda parte, né? Em rede, holocráticas, com liderança situacional. Toda essa segunda parte seria o modelo organizacional para desenvolver a primeira parte, entende? E levar isso como uma alternativa ao que está estabelecido, sem perder o que a internet é para o mundo, né? E a terceira parte da pergunta, né, que você falou, é como fazer transformação, né? Então, aí existem estudos de como fazer isso, mas eu gosto muito do exemplo do Linux, né? A gente tem pequenos grupos usando, que à medida que foi crescendo, foi contaminando. Então, a mesma coisa, a gente ter pequenos grupos praticando os novos modelos, as novas mentalidades, as novas internets, né? É mais ou menos a mesma receita, né? E aí isso vai contaminando, até que chega um ponto que fala assim, pô, mas por que a nossa organização funciona assim? Por que não funciona igual ao Linux? Só fazendo um trocadilho, né? Porque vai ter um ali do lado que funciona, né? Lá as pessoas são mais felizes, lá as pessoas são mais justas, mais éticas. E então esse sistema operacional, se a gente falar como trazer esse sistema operacional para a realidade, tem que ser em pequenos grupos que de fato de fato fazem o exemplo que deve ser, a prática da forma que informa, né?
Não adianta a gente criar um grupo de sistema operacional novo da sociedade e a gente praticar o velho. Vamos criar um grupo novo de Linux. Não, mas vamos usar o Windows. Não vai funcionar. Você não vai convencer ninguém. Vamos fazer um grupo de internet novo usando nova Gênesis, mas vamos aqui usar o TCP/IP por baixo dos panos para suportar esse novo modelo. Não vai funcionar. Então, assim, tem que ser honesto, tem que ser aberto, né? E democrático. E aí eu acredito que tem chance. Tem chance de ir catalisando gente e catalisando a transformação. É fácil fazer? Não é. Não, não é nem pouco. Né? Mas eu não sei se eu respondi todas as tuas perguntas. Eu acho que assim, é que tu vai comentando e vão surgindo outras perguntas, né? Daí, bom, o pessoal pode perguntar também, né? Sim, Quem tiver sim. perguntas, pode fazer nos comentários no bate-papo também. Uhum, estou à disposição. Hein? Ou pode abrir o microfone também, no caso o Luiz Felipe fez uma pergunta aqui, se quiser perguntar diretamente, Luiz. Tudo bem. Boa noite a todos. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Muito interessante o tema. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais resumidamente. Você citou aí durante a sua apresentação alguns temas assim de inovação baseado em inovação assim nas pesquisas, baseado em inteligência artificial, machine learning, entre outros. Aí uma dúvida que eu sou da área de geofísica espacial do INPE. Eu sou aluno de pós-doutorado. Aí ultimamente surgiu uma dúvida dentro das minhas reuniões de grupo que se a gente implementasse assim algum modelo não que a gente vai aplicar agora, de machine learning, que está bem em evidência ultimamente, em algum projeto mais tradicional, que a gente, assim, por exemplo, de pós-doc, que a gente via ali para o CNPq, para a CAPES, você acha que, por ser uma iniciativa mais inovadora, teria mais chance de conseguir o financiamento? Ou assim, teria um certo preconceito, entre aspas, diante da CAPES, porque já é uma coisa meio nova, assim, eles não têm uma visão mais clara do que pode vir assim o projeto. Assim, eu não sei exatamente da sua área, mas na minha área, a gente tem a inteligência artificial e os aprendizados de máquina, os algoritmos estão assumindo um valor, uma importância fenomenal nos trabalhos. Só para citar um exemplo, o Brasil 6G, né, que é um projeto que eu participo, a gente está construindo aí um projeto financiado pela RNP, né, e o Inatel está participando e tem outras universidades, né. O Brasil 6G, a sexta geração, que a gente está trabalhando, a inteligência artificial permeia todas as coisas que estão sendo feitas, todas, sem exceção. Do físico, do controle do diagrama de radiação de antena, ao melhor forma de fatiar o recurso da rede física para atender uma demanda de uma aplicação, por exemplo, drones que estão no agronegócio. Então, assim, na nossa área, inteligência artificial é quase que um must-have, né? Deve ter no projeto. Tá? Eu creio que no contexto maior, né, de tudo que eu estou falando, isso é um caminho sem volta. Tá? Inteligência artificial vai permear tudo, não vejo por que os aspectos da pesquisa específica de espaço não possa, de clima espacial, geoespacial, não possa ter elementos de inteligência artificial na pesquisa, né? Tanto na pesquisa para determinar padrões, quanto síntese de soluções, enfim. Né? Eu vejo que as técnicas de inteligência artificial... só para dar um exemplo, eu ia até falar isso na apresentação, mas eu acabei não falando para não aumentar ainda mais, né? Desde o tempo que eu era aluno da Unicamp, eu jogava StarCraft. Né? Não sei se vocês já jogaram, eu gosto de jogar jogo de estratégia. Sim. Né? O StarCraft. E eu nunca consegui passar de 3.000 pontos no ranking. Eu jogo no ranking, faço até campeonato, assim, já participei, perdi bastante, mas assim, eu nunca consegui passar de 3.000 pontos. Né? O StarCraft é um jogo extremamente complexo. Né? Tem milhares de possibilidades, é muito mais sofisticado que um jogo de xadrez. Acontece que a DeepMind criou um bot de StarCraft, que na verdade é um conjunto de inteligências artificiais que competem entre si num ecossistema, num coletivo, né? E elas se desafiam elas mesmas e vão se melhorando. E acontece que a DeepMind criou um bot que
um conjunto de bots que em 15 dias atingiu 7.000 pontos no ranking. Em 15 dias, gente, eu jogo esse jogo há 20 anos. E eu tenho 3.000 pontos. E eu não consigo ver por quê. Aí vem uma questão polêmica e uma questão que é bem séria. Eu não vejo por que a maioria das coisas que a gente faz não possa ser substituída por um bot desses. Né? A maioria das coisas. Então, assim, ao mesmo tempo que a inteligência artificial é uma grande oportunidade, por exemplo, para alavancar coisas que você teria muita dificuldade de correlacionar e de estudar num projeto de crime espacial, de materiais e tudo, né, e na minha área também, né, de qual a melhor configuração para uma nova rede dessas, né, ou qual é a melhor forma de orientar uma pessoa num sistema operacional social, que nem esse que a gente estava falando, para que ela não se sinta diminuída, mas que ela possa participar e aprender e melhorar seu nível de consciência. Eu não vejo por que a gente não possa fazer isso já com as inteligências artificiais que nós temos. Não é muito mais difícil do que jogar StarCraft. Né? Por outro lado, isso cria um tremendo problema. Muita gente sem ter o que fazer. É isso. O João Paulo quer fazer uma pergunta, Antônio. Depois eu vou ter que fazer uma pergunta também Tá bom, tá bom. relacionada com esse Obrigado. último ponto. Obrigado. Tá bom. Valeu. Oi, boa noite a todos. Obrigado aí pelo espaço, Luiz Eduardo, e obrigado pela palestra aí, pelas palavras, eu achei bem interessante. E me chamou bastante a atenção, e eu concordo bastante com o que você falou ali sobre a questão dos modelos, né, de gestão, não só como sociedade, às vezes ou como empresa. E aí a minha pergunta é se dentro do grupo de vocês já exploraram, porque você mesmo, naquelas situações ali, já mostrou alguns modelos, né, que a gente tem, por exemplo, que são modelos que parecem ser interessantes, mas parece que quando envolve humanos, não é que o modelo é ruim, o problema é que a gente fala, né? É a interface homem-máquina, a parte do homem ali, que não usa o modelo, não segue o modelo, e às vezes a gente acaba criando um preconceito no modelo e falando que o modelo é ruim, seja para gestão, ou seja, o que quer que seja. E aí a minha dúvida é se vocês já exploraram essa questão de organizações autônomas descentralizadas, os DAOs, né, o Decentralized Autonomous Organization, porque é um tema que eu tenho tido interesse, né, a gente acabou trabalhando dentro da pesquisa, mas a gente está vendo mais num contexto de organizações, mas nessa questão social a gente vê que teria uma aplicação muito interessante. Bom, João Paulo, obrigado pela pergunta também, excelente pergunta, né? A gente praticou, né, no Renacidade, a gente praticou isso não como uma DAO, né, como algo estruturado em tecnologia, né? A gente praticou isso mais em termos de acordos entre as pessoas, tá? Assim, acordos entre as pessoas mesmo e indo para reuniões como essa, e hoje nós vamos ter uma reunião de governança, como é que vai ser o nosso modelo, e vamos praticar um modelo já para criar um evento, né? Vamos criar um evento usando o modelo, e essa foi uma prática interessante que aconteceu, né? No ano passado, inclusive foi criado um evento que inicialmente algumas pessoas se opuseram, eu mesmo no início achei que não ia rolar por causa da data e das coisas, a gente criou umas dificuldades, o evento foi criado, surgiu, chama Hack Inverno, foi criado pelo Ivan, ele começou a envolver pessoas e começou a estruturar o evento pelo WhatsApp, pelo Zoom, e o evento foi crescendo e teve, acho que 60 palestras do Brasil inteiro, sabe, sem ter um CNPJ, sem ter responsável por nada, algumas pessoas que assumiram alguns papéis, se entregou muita coisa ótima, painéis excelentes, teve algumas pisadas de bola que é normal, mas em geral pela proposta que foi feita e pela forma que se praticou foi algo surpreendente, né? Algo surpreendente em termos de resultado. Muitas propostas que eu fiz de modelos, eu cheguei a escrever alguns modelos de facilitação em rede para a gente trabalhar, fiz proposta, tudo começamos, mas paramos. Acho que ainda estou avaliando qual foi o ponto que deu errado, que foi que não colou, se foi porque as pessoas não estavam preparadas para aquela tecnologia e a tecnologia criou dificuldade, se foi porque a proposta ela não era aquilo que de fato as pessoas queriam fazer. Enfim, a gente continua avaliando, tá? Isso, né? Mas eu cheguei a propor um modelo de facilitação holocrática com 5 responsáveis por conduzir as reuniões, aonde teria uma pessoa que discute a pauta, teria uma pessoa que
faz a redação do que aconteceu, uma pessoa que cuida das regras estabelecidas de votação e de consenso, caso haja disputa, uma pessoa que faz a ata e registra o que aconteceu, e uma quinta que dissemina as ideias para o resto do grupo que não estava. Cheguei a criar esse processo de facilitação para que as pessoas assumissem esse papel em diversos ciclos, né, que a gente chamou círculos. Então, teria um círculo mãe, que seria o círculo maior da organização, e depois subcírculos, cada qual com a mesma estrutura, e você teria, então, pessoas que iriam trazer a informação de um círculo para outro, num novo modelo de governança. A gente chegou a praticar isso informalmente, mas não conseguimos, de fato, manter funcionando. Tá? Sendo bem honesto e transparente, não conseguimos manter funcionando. Muitas discussões e aprendizados no caminho, por exemplo, se os círculos deveriam ser todos da mesma forma, todos eles horizontais, você poderia ter um círculo, por exemplo, com um comando de controle no modelo industrial atual, participando também, se poderia ter círculos livres, como defende o Akoff, né? E o Ivan chegou a trazer essas ideias do Akoff. Eu já fui um pouco mais duro nesse sentido. Eu acredito que, por causa da forma informa, a gente deveria ter sempre círculos que estivessem de acordo com os mesmos valores e não permitisse, por exemplo, alguns valores que a gente enxerga como tóxicos das organizações atuais. Então, assim, no fim, foi muito bom aprendizado, mas a gente não tem uma DAO que roda, por exemplo, com uma DApp numa blockchain que seja uma ferramenta de suporte para isso. Nós não temos. A gente chegou até a procurar algumas ferramentas para nos ajudar, e o assunto ferramenta virou quase que eu nem sei qual a melhor palavra para dizer, mas assim, ferramenta virou um negócio assim, quando é tipo um bicho que pega todo mundo e morde, sabe? Quando se falava em ferramenta, todo mundo já começava a torcer o nariz, porque de tantas tentativas de usar a ferramenta ou criar, adaptar ferramentas, a gente foi se queimando e as pessoas foram se queimando e decidindo por não usar, e no fim as ferramentas mais simples foram aquelas que foram sendo adotadas, mas às vezes elas não eram suficientes, ao meu ver, aí é uma opinião minha, para fazer com que todos os círculos funcionassem, né? E a gente teve muitas trocas com várias organizações que têm o mesmo objetivo, né? Tentando identificar quais que eram prósperas e quais aquelas, e tem muitas no Brasil, tá? Tem muitas no Brasil fazendo isso, tentando, assim, no fim das contas, chegamos à conclusão que ela deve ser próspera em alguma dimensão, seja no uso do tempo das pessoas, no ganho de recursos financeiros, seja na transformação de vidas, ela tem que ser próspera para se manter. Muitas estão fazendo isso no Brasil, estão funcionando assim, né? Mas a gente conseguiu, nesses encontros, desenhar o que seria talvez um V0 de uma ferramenta e colocar as práticas também as metodologias que nós amadurecemos, e existem iniciativas e gente buscando dinheiro para construir isso em nível nacional, tá? Não só na governança sinérgica estruturante, que é o nome técnico que o Ivan adotou, né, definiu, a governança sinérgica estruturante, quanto também num outro projeto chamado BabyX, que é um projeto de educação básica, né, para, olha só que ideia sensacional, praticar nas escolas de primeiro grau, para que as crianças entendam o futuro e os desafios que elas têm que praticar, né, nesses modelos. A gente chegou também a desenhar, por exemplo, dentro de metaverso, uma cidade, Reina Cidade, que seguisse o nosso modelo de governança, seria um outro projeto. No fim das contas, são projetos de alguns milhões que caem na mão que estão na mão, né, sendo discutidas por pessoas muito capazes, mas todos na correria do seu dia a dia, e nós não temos alguém que pudesse chegar aqui e falar, não, toma aí 50 milhões e todo mundo vai fazer só isso a partir de agora. Porque a gente acaba que não consegue tocar, porque são projetos enormes, né? Enormes, extremamente desafiadores, e com novas metodologias, com grande incerteza de dar certo ou não dar certo, né? E o modelo pode, no final, como você disse, né? Apesar de ter um novo modelo e
ter todo o interesse e ter o foco, às vezes as pessoas no final vão ferrar tudo. Não adianta. Então é isso, recaída vai ter o tempo todo. Na verdade, sempre vai ter recaída. Tá? Toda reunião vai ter recaída. E o que nós temos que fazer é dizer, fulano, com todo respeito, esse ponto não é uma recaída, né, para aquela questão lá, porque se a gente não se policiar, a gente acaba sabotando nossas próprias iniciativas. Sabe, Antônio, a gente está trabalhando com o nosso projeto ali já faz uns 7 anos agora. E ele teve diferentes fases, né? Com modelos diferentes de gerenciamento, de interação entre os colegas, com diferentes grupos também, que muita gente vai entrando, saindo, principalmente no ambiente Uhum. acadêmico, acontece isso, né? E é impressionante realmente como o sistema é dinâmico e se você parar, você perde o controle da situação. Você tem que estar sempre realimentando e procurando um novo modelo, né? Isso não para nunca. E eu acredito que é o mesmo caso de vocês, né? E A também, comunicação, né? Comunicação não violenta e inclusiva, ela é fundamental, porque a gente tende a criar nichos, né? E a comunicação não se espalha, e isso já vai criando gente que vai torcendo o nariz porque não foi incluída. É muito difícil, sabe? Mas assim, tem várias coisas que tem que tomar cuidado, sabe? Eu acho que esses novos modelos, eles são intensos, sabe? Talvez essa seja a palavra, eles são intensos, exigem um cuidado de mãe mesmo, né? Como eu estava dizendo, né? tem que estar fomentando sempre, não é? Isso, isso. Então, assim, é Não, desafiador você conseguir ser próspero. Eu creio que seja possível, tem gente que não acredita que isso seja próspero, né? Tem gente que diz que tá esperando ver isso acontecer, porque até hoje isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer, né? Da gente ter organizações, porque se a gente sai da linha de produção, né? A gente está falando de linha de produção industrial, né? É uma linha de produção, querendo ou não, as escolas são linha de produção, formata, bota o carimbo nas costas, sai no nono ano, depois sai no segundo grau, depois sai da faculdade. São máquinas de produção industriais. Então, os modelos industriais são os modelos altamente eficientes e altamente frustrantes. Agora, os novos modelos, eles são modelos mais intensos, que exigem muito mais cuidado, muito mais comunicação, muito mais trocas, tá? E talvez eles não sejam tão eficientes e nem tão, talvez nem tão próximos, mas eles nos deixam mais felizes, talvez. é interessante quando a gente fala por exemplo, voltando ao passo anterior, sistemas operacionais, né? Cada um de nós tem no seu cérebro rodando um ou mais sistemas operacionais, né? Fantástico isso. Agora, o que é mais difícil, a gente mudar o nosso sistema operacional ou o sistema operacional da sociedade, por exemplo? Que é um conjunto de indivíduos interagindo também, né? Eu acho assim que pelo Bob Deutsch as duas coisas, né? É uma coisa que é simultânea, né? É tão difícil quanto as duas coisas, mudar o social quanto o individual. Elas têm que estar juntas, né? Isso, eu acho que só vai funcionar se for trabalhado junto. É o E, né? É o E. Se você trabalhar o modelo e não trabalhar a mentalidade, não deve dar certo. O contrário também não, né? E não é só no escopo coletivo, ela é muito mais difícil, porque ele pega da família, pega do indivíduo para a família, para casa, para o bairro, para as empresas, entendeu? É um negócio assim, multidimensional, né? Muitas escalas da mesma coisa, então assim, na verdade, tem que trabalhar todas simultaneamente. É um problema extremamente complexo, né? Não adianta, mas assim, a mudança, em última instância, está no indivíduo, né? Não é que eu quero dizer que deixa eu me expressar melhor. É claro que os indivíduos têm que mudar também, porque o resto também é consequência construída a partir disso, né? Então, só que se o modelo das organizações, em geral, não facilita que a mentalidade mude, você pode até mudar um indivíduo, mas ele vai se cansar e vai acabar desistindo, né? Então tem que ser em várias escalas, né? Em várias...
Então, E é o um outro, problema multi-escala, né? e daí vem uma outra questão, que no final é sempre uma questão de recursos, né? Porque quando você tem vários sistemas operacionais competindo, por exemplo, o Linux e o Windows, vamos dizer que o ambiente de recursos dele basicamente era as plataformas em hardware disponíveis, eles têm que extrair recursos disponíveis, né? E existe uma interação entre esses novos conceitos, no caso de que é o sistema antigo, o mindset antigo, das novas propostas, né? Uhum. E as próprias É, novas propostas não é uma única nova proposta, né? É um conjunto de. Então, como é extrair isso. recursos do ambiente em que já está instalado uma população anterior, né? Sim, sim. Aí É um pouco da pergunta do Luiz Felipe ali. Como que você extrai recursos, por exemplo, submete um projeto, naquele caso ali, como você passa a extrair recursos para financiar os projetos, por exemplo, aham. relacionados com essa nova filosofia, né? Assim, existe um estudo de futurismo, né, no Brasil, da Lala, que é chamado de fluxonomia 4D, né? Então, assim, trabalha com colaboração, sustentabilidade, é, é uma prosperidade multidimensional, né? Eu acho que a gente está muito acostumado a medir prosperidade em termos de reais, né? Dólar, euro, né? Mas a gente tem que olhar de forma mais holística, né? Mais ampla, porque a felicidade é uma prosperidade, a sustentabilidade da sociedade, do meio ambiente, enfim, é uma outra dimensão, né, de prosperidade. Então, assim, a prosperidade ela é multidimensional, né? Nesse sentido, também existem muitas novas economias, né? Então, você tem economia do intangível, você tem economia criativa, você tem economia colaborativa, você tem economia. Para cada adjetivo que a gente colocou ali na rede, tem uma economia, se for ver, né? Economia digital, economia, né, da felicidade, né? Economia da cura, economia. Cada coisa tem uma economia, né? O que acontece é que nossos modelos econômicos são incompletos nesse sentido. Eu não sou economista, longe de querer afirmar sobre teorias econômicas, mas eu acho que os nossos modelos são incompletos porque eles não são multidimensionais como precisaria, talvez. E então, nesses novos sistemas operacionais que a gente está falando, né, de sistemas operacionais sociais, seria, né, talvez eu adorei esse termo, né? Tem que só ver se não tem. A gente às vezes vai ter alguém que vai dizer, não, isso aí já foi discutido lá atrás e é uma aberração, né? Mas assim, o nome parece muito bacana, parece refletir bem a essência do que a gente está falando. Então, assim, eu acho que não tem como você transformar sem usar os recursos existentes, tá? Isso inovar significa usar bem o que já existe, né? Você criar coisas novas em cima do que já existe. Então, você tem que usar os recursos que já existem para fazer a inovação acontecer, né? Então, assim, acho que a questão toda é como que essa questão, né, do indivíduo, das organizações, dos coletivos e olhando para um problema de múltiplas escalas, né, e olhando para a questão de ter que tratar tudo de forma simultânea, que tipo de recursos em geral do que existe a gente pode angariar, né? A gente pode integrar de forma inclusiva nos esforços, né? Eu acho que é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo, né, de como essa busca desses recursos pode acontecer, né? A gente tem, por exemplo, vamos dizer que o nosso novo sistema operacional social precisa de um prédio para fazer reuniões. A gente pode buscar um prédio público, um coworking. A gente pode ser criativo, a gente não precisa esperar comprar um prédio para fazer isso acontecer. Isso. A gente pode. Nós precisamos de câmeras para fazer o evento. Então, na verdade, qual seria a solução? Aí tem muito desse mindset da escassez e da abundância, sabe?
Para aquele cara que espera ter tudo na mão, ele vai dizer, eu não tenho recurso, beleza, estou no mundo escasso, não dá para fazer. Né? O cara que está na abundância, ele busca, de forma criativa, combinar recursos, né? Nessas várias coisas para poder fazer acontecer. Então, assim, ele busca na abundância. Alguém aí quer me dar 10 câmeras? Não, ninguém quer dar. Alguém quer emprestar? Alguém topa alugar? Sabe? Ele busca. Tem algum aplicativo que aluga isso? Ele não fica esperando, né? Então, assim, a gente vai ver muito isso, né? Organizações e coletivos que vão ficar na escassez. Não tem para todos, não dá para fazer. Né? E outros vão falar assim, não, e se a gente abrir e buscar parcerias, e buscar colaborações, e buscar na rede? Será que dá para fazer? Né? Então, o Oswaldo Oliveira mesmo fez isso, ele fez um livro assim, né? Tem alguns projetos que foram feitos na Prospera, né? Chamava Prospera. Eu cheguei a ser aluno dele antes dele falecer, felizmente ele faleceu, na Prospera. A Prospera era um coletivo, uma criptomoeda de projetos em rede, empreendedorismo em rede, onde as pessoas buscavam justamente explorar a abundância para fazer esses projetos acontecerem. Né? Então, tinha um monte foi uma experiência muito rica, onde eu aprendi muito e aprendi sobre essa questão da abundância. Então, às vezes, a busca pelo recurso, sabe, passa por mudar o modelo e tentar aplicar olhar o novo modelo, olhar a transformação que está acontecendo e ver de forma criativa como isso pode ser feito. Né? Então, eu lembro até que uma vez eu estava numa palestra eu fui num evento da National Science Foundation em São Paulo sobre a rede de pesquisa os projetos de internet do futuro lá seriam redes para experimentação internet do futuro nos Estados Unidos, que é chamada GENI, né? GENI, uma rede grande da National Science Foundation lá. E aí teve no final lá, eu apresentei a Nova Gênesis até nesse evento, e depois no final foi até interessante que eu até mostrei a Nova Gênesis funcionando para um cara lá da National Science Foundation. Mas no final teve um debate sobre como tornar autossustentável a rede de pesquisa, de experimentação. A própria rede deles. A própria rede deles, né? E aí eu falei o seguinte, abre a rede, deixa as startups usar, deixa as empresas usarem. Então, assim, abrir o ecossistema, né? De forma organizada, né? Com a sua governança repensada, enfim, né? Então, assim, aí eu acho que o novo modelo, o novo mindset sendo praticado, talvez seja assim, mas isso é impossível, como é que você vai abrir o GENI para esse novo modelo de cara? Aí, o que você faz? Né? Você pega uma parte do GENI pequena, que se der errado não vai acabar com o GENI, e lá você deixa fazer o sandbox, né? A caixa de areia, e deixa livre para as pessoas criarem. E não impede que se faça a maior loucura que possa acontecer lá. Né? E aí, de lá vem a resposta que vai transformando a rede principal. Né? Então, eu acho que um pouco da estratégia de como fazer a transformação de fato. Né? Mas eu vejo assim que a gente tem uma mentalidade de que não tem para todos. Tá? Com a abundância e com a evolução tecnológica acelerada, a gente está empoderando e a gente está enriquecendo e a gente está desmonetizando muita coisa. O conhecimento está sendo desmonetizado, os próprios bens estão sendo desmonetizados e estão sofrendo, né, redução de preço o tempo todo, né, exponencial. Então, assim, isso no limite, né, dessas tendências, isso leva a viabilizar muita coisa ao longo do caminho. Então, eu acho que a gente não pode se fechar para a abundância, sabe? A gente tem que buscar na rede a possibilidade de construir. E aí passa pela colaboração, pela cogestão, pela coliderança, sabe? Então, assim, eu não vejo por que, assim, na verdade, os projetos de pesquisa seriam, eu pensei já em fazer um projeto de pesquisa assim, com essa governança, candidatar e conseguir fomento. Tinha até uma linha para cidades inteligentes, né? Eu só não candidatei porque a rede não estava madura o suficiente
Porque uma coisa é você praticar no voluntariado e na hora livre, né? Eu pratico isso sempre na hora livre, né? E eu tenho meus compromissos no Inatel, né? Então, assim, alguma coisa eu pratico no Inatel, no laboratório, quando eu consigo, até respondendo, o João Paulo perguntou isso antes. Né? Dentro do laboratório, eu tenho algumas práticas, eu tento fazer novas mentalidades também lá dentro e fazer algumas práticas lá dentro, mas é mais limitado o que eu consigo fazer. Né? Por própria questão de ser pesquisa científica e tudo, mas eu acho que a gente deveria trabalhar projetos de pesquisa nesse talvez um projeto que fosse com uma nova mentalidade e a gente não pensar na escassez, mas pensar na abundância. Deixa eu te perguntar outra coisa, Antônio. Acho que tu já chamaste atenção para isso. Bom, tem vários aspectos ali interessantes, mas da educação, né? E a educação é a questão, que tipo vamos dizer, de cidadão a gente precisa formar com a alteração, por exemplo, do mercado de trabalho. A gente vai ter muito mais tempo livre, né? E às vezes algumas pessoas nem vão ser empregáveis mais. Então, uma das mudanças é sair um pouco da educação vitoriana lá, de formar o funcionário para o escritório para tomar notas, né? Ou para construir alguma coisa, mas alguém para apreciar o sistema, né? Aqueles aspectos culturais que tu já falaste anteriormente, né? É uma maneira diferente de formar indivíduos para a sociedade, né? E outra coisa, a questão que a gente não leva em consideração, que eu diria que é o principal commodity que a gente tem atualmente, é o tempo. O tempo que as redes sociais, por exemplo, extraem da gente. Isso a gente não considera que está sendo extraído da gente. O tempo que a gente vendia antes para trabalhar ou para fazer alguma outra coisa está sendo retirado, ou para estudar, ou para ler um livro, está sendo retirado para utilizar as redes sociais ou para outros mecanismos, né? Será que não é uma questão da gente monetizar isso também, de cobrar o share nosso, do nosso tempo utilizado dessas empresas? Eu não sei exatamente como formular essa pergunta, mas Sim. me parece que é um recurso nosso que está sendo extraído, né? Uhum. Eu vou começar pela última pergunta, depois eu vou para a primeira do cidadão. Na verdade, é uma economia, né? É uma economia social, né? Porque você está interagindo ali, né? Vendo o scrapbook, vendo o que está sendo postado, né? É uma economia baseada em tempo, né? E cliques, e é uma nova economia, né? Então, assim, ela já é monetizada, só que não de forma descentralizada. Ela é monetizada Isso, pelos donos das redes, né? exato, No é isso. modelo, a tecnologia hoje permite descentralizar essas redes, né? Eu posso ter, para cada proposta centralizada, eu posso ter a versão descentralizada. Tipo, o YouTube, você tem o DTube, né? O DTube é o YouTube descentralizado, não tem dono, roda em Ethereum, né? E lá, quando você ganha clique, você ganha. Na verdade, o clique vem para você, em criptoativo. Né? Ele não vai para o dono da rede, né? O dono da a rede Exato. é descentralizado. Então, assim, existem novos modelos de tecnológicos, né, que permitem fazer a descentralização disso daí. Então, assim, na verdade, a gente já está numa economia de rede social, né? E aí tem só um ponto interessante nisso, porque uma coisa interessante, na verdade, o Oswaldo Oliveira fala que para você tirar proveito da abundância, você tem que estar interagindo. Interagir faz parte da nossa nova jornada de vida, de trabalho, de tudo. Então, não há como você aproveitar a abundância sem a conexão, sem a troca, o fluxo na rede, tá? Então, assim, não é que eu esteja a gente está acostumado, né? A gente tradicionalmente ali quando não tinha as redes sociais, a gente tinha um tempo que não precisávamos gastar, né? Não tínhamos esse recurso de abundância. Agora nós temos recurso de abundância, mas ele consome uma fatia do nosso tempo. Então, a grande questão é o foco que você dá, sabe? Eu acho que é o foco que você dá.
porque você pode fazer, eu uso rede social desde o início do Facebook, do Orkut, sempre tirei o proveito que eu queria dali, podia ter tirado mais, se tivesse investido mais, né? Mas eu vejo que o grande problema é o foco que você dá, como todas as economias, né, que você participa. Então, assim, mas tem essa questão importante do Oswaldo Oliveira, que é o seguinte: se você não está na rede, você não tem acesso à abundância. Né? E significa o seguinte, cara, quem foi mesmo que falou aquilo que vai me ajudar nessa parte do projeto? Exato. Eu acho que se for lá com fulano, eu chego no cara, foi aquele cara que postou, que não sei o que não sei o que, você chega, entrega alto no cara e você compõe a abundância. Se você não está sincronizando em rede, não está nessa economia da rede, você não tem acesso à abundância de fato. Então, um outro exemplo interessante disso, né? A gente precisa de... teve alguém que botou uma pergunta essa semana, foi o José Domingos, aqui dono de uma empresa aqui em Santa Rita. Ele colocou uma pergunta, né? A relação entre os doutores e os tiktokers, né? Sabe que o tiktoker é o cara que fica no TikTok. Né? Então, e o doutor que formou ali tem PhD, né? Então, tinha uma pergunta lá que era quem era o mais importante, né? O influencer ou o doutor, né? E aí a minha resposta é simples, é o E, né? O mais importante é o TikToker doutor, ou o doutor TikToker. Por quê? Exato. Ele faz o E, ele consegue levar a sua influência no nível do TikTok, ou seja, agora pensa no tipo de mindset que um doutor formado no meu caso, em telecomunicações, precisa ter para ser um TikToker de sucesso, para que ele possa ser um influencer e influenciar e de forma a aumentar a abundância, né? Não de bobagem, mas de coisa que construa, né, as novas realidades os valores que nós desejamos, né? E o TikToker doutor também, não é só o doutor TikToker, mas o TikToker doutor também, porque o TikToker que sabe ser TikToker e por acaso ele é doutor também. Então, assim, nós temos que fazer o E sempre. A resposta muitas vezes está no E, sabe? Então, assim, então, assim, para a gente crescer, eu vejo que a gente tem que quebrar como é que chama? Esses preconceitos, né? De youtuber doutor, né? Por que não? Né? Mas isso vai ocupar uma parte do meu tempo. Não há como não ocupar uma parte do meu tempo. Ah, mas eu não sei fazer, eu não quero fazer. Beleza, cada um vai, né? Tem todo o seu direito, né? Mas o avanço tecnológico nos empurra para os novos modelos e a gente está vendo isso acontecer a passos largos, assim, né? Então, assim, as novas demandas vão se somando, né? E um dos problemas que a gente acaba tendo hoje é que a gente tenta acomodar o novo modelo dentro do velho, né? Isso é desgastante para todo mundo, para a organização, para as pessoas, né? Para a saúde da gente, para o nosso bolso, para tudo. Então, assim, o grande problema é que nós ainda estamos numa transição em que a gente tenta acomodar o novo dentro do modelo industrial, de linha de produção, de educação para a linha de produção, de emprego para a linha de produção, né? Você só vai curtir a vida quando você se aposentar, né? Até lá você não pode curtir a vida, não pode ser feliz, não pode viver num motorhome, né? Então, assim, só vou fazer isso quando a minha vida estiver acabando, né? Então, assim, é o engodo, né? Assim, a gente precisa quebrar esses paradigmas para que a gente possa fazer ambas. Aí, quando a gente conseguir dar esse salto, eu creio que naturalmente as pessoas vão ter tempo para dedicar a essas diversas frentes, né? Vai ser um prazer até você estar, puxa, agora eu vou lá no TikTok postar o resultado do meu último experimento, porque tem gente do TikTok que está interessada nisso também. E por que não influenciar as pessoas por ali também? Porque é ali que está a meninada, né? As gerações futuras, elas não estão fora do Roblox e do TikTok. Cara, eu acho que não é impressionante nos últimos, talvez 2 anos, é o período da pandemia, né? Como aumentou o número de divulgadores científicos, né? Com programas muito bons, muito... E o podcast,
interações Sim, muito, muito... muito bacana. Eu sigo um monte de gente nesse sentido, né? Eu estava falando outro dia para uma pessoa, eu assino mais de 500 canais no YouTube, né? Não assisto mais TV. Então, Ah, assim, não, TV, ninguém... TV assim aberta, coisa de Sim, vez em quando, alguma coisa que eu gosto, mas assim, algum jornal, alguma coisa. Mas eu sigo, por exemplo, o cara que faz lá um vídeo sobre né, uma cidade lá da Turquia, da Noruega, como é que se explora a usina lá. E o cara faz um vídeo muito bom, sabe? O cara sabe do que está falando. Ele também é um geólogo, por acaso, e ele também é um vulcanólogo, por acaso. Então, sim, na verdade, ele já está fazendo o E, né? Já está fazendo o E. Então, ele é muito legal de ver essa. Isso é abundância, né? A gente tem abundância de conteúdo, né? Nesse exato. sentido. Agora, a primeira pergunta sua lá do cidadão, eu acho que é a mentalidade, a educação por experiência, né? Uma educação, repensar a educação para trabalhar esses valores, o cidadão com valor, né? Então, assim, quais são os valores da cidade do futuro? E a gente trabalhar os valores, criar experiências que valorizem esses valores, com arte, com interferências, né, nas cidades e em eventos de transformação, né? Criar experiências digitais em várias realidades para trabalhar essa cidadania que a gente deseja em termos de valores. Eu acho que só assim a gente vai conseguir melhorar nossas cidades. E aí, e aí, no fim das contas, o que a gente quer é aumentar o nível de consciência, né? Mentalidade e consciência. E aí, quando a gente. Aí, respondendo a tua pergunta específica, né? Tá, mas o que elas vão fazer com o tempo livre? Cara, elas vão acessar a abundância e vão trabalhar nas economias multidimensionais. Ou seja, cara, eu trabalhava 40 horas por semana, 50 horas por semana. Agora eu trabalho 20, porque metade do que eu fazia, a inteligência artificial está fazendo. O que eu Sim. posso fazer nessas outras 20? Cara, eu vou doar meu tempo, eu vou numa rede ajudar alguém, eu vou ajudar a cuidar um jardim na praça, vou trabalhar num evento de transformação, eu não posso também não fazer nada, eu posso viajar, eu posso ser nômade, eu posso trabalhar na agricultura agora, porque eu quero produzir minha comida orgânica, eu posso aprender a cozinhar. Então, assim, eu acho que a gente, ao trabalhar esses novos modelos, as mentalidades, a gente vai criar essa abundância do que fazer, sabe? Finalmente nós vamos ter tempo de fazer as coisas, na verdade. Se formos para o lado bom, né? Se a gente for para o lado ruim, aí não vai estar todo mundo vai estar com desemprego de 50%, mais ou menos, né? Só metade das pessoas vão estar empregadas, 50% de desemprego e a violência vai explodir, a gente vai voltar a ter feudos, né? Aí nós vamos para a ficção científica de feudos pós-apocalípticos aí Sim. com muralhas de defesa, armamento, lança-chama para defender o entorno de um certo pedaço da cidade onde tem produção de alimentos. É Mad Max mesmo, né? Assim, ou a gente pega para fazer, né? Ou a gente tem um risco, né? Às vezes é um pouco exagerado esse cenário, mas seria o outro lado da moeda, se a gente deixar rolar, Sim. sem se preocupar. Tu sabe, eu estava lendo um livro agora sobre as epidemias na Idade Média, né? E realmente muita gente morreu, mas o argumento da autora Armstrong, se não me engano o nome dela, é que, na verdade, toda essa mortalidade abriu muito espaço para a renascença, né? Foi um pouco o que tu comentaste agora. Esse papel do evento trágico em abrir espaço para novas tecnologias, que foi o que aconteceu na O renascença, cisne né? negro, né? Agora isso tem acontecido bem na pandemia, né? A gente catalisou várias coisas, né? Muito rápido. Tu diria que foi uma aceleração em relação ao que já iria acontecer de qualquer maneira? Muitas coisas que iriam acontecer naquela lei dos retornos acelerados, né? Que acabaram acelerando um pouco porque a demanda aumentou muito, né? Então, assim, eu acho que muita gente está se dando por conta, né, dessa questão das redes e da colaboração, né, dos novos modelos e então isso está acelerando muito, muita transformação, né? Muitas transformações de todo lado, né?
E aí começa a pipocar soluções para todo tipo de... antes seria impensável, né? Você oferecer certas ferramentas, certos novos modelos. E hoje você tem gente botando muito dinheiro nessas coisas, né? Por exemplo, novas Isso. ferramentas educacionais, enfim, né? Novos cursos, né? Novos conteúdos, evoluindo isso, né? E as empresas, né? Mudando essa forma das cadeias de produção, né? Trabalhando mais em rede, mais transparente, né? Compartilhando o que é físico, né? Tem Assim, um impacto da evolução tecnológica e da digitalização que é o desacoplamento entre posse e uso, né? Você está até inspirando lá o grande reset global, né? sim, Porque hoje você não precisaria ter posse de muita coisa, você pode ter só o sistema de acesso, né? Que tu contrata sob demanda, exato. as coisas físicas, né? Então, e tem uma polêmica enorme sobre controle que isso pode dar na mão de quem tem as coisas físicas e até é só procurar aí na internet grande reset global, né, que é um novo Ah, reset pelo Fórum Econômico Mundial, acho que é. Então, assim, claro, a tecnologia propicia esse desacoplamento entre posse e uso, né, mas claro, vai ter lá mentalidades e pessoas interessadas em tirar proveito, como sempre, né? Então, isso. pode ser bom, mas também pode ter os seus desafios aí de controle, né? De controlar as pessoas no futuro, né? Então, assim, tem debate sobre isso, né? An- Sobre Antônio, uso. você falar, tá ficando tarde para ti também aí, se quiser. Então, Tá. porque dá Não, para eu ficar acho que conversando o resto da noite aqui. não, nós vamos Que- embora. Vamos fazer outro dia uma continuação. Vamos sim. Então, um dos pontos que eu queria, na próxima vez que a gente for conversar, conversar sobre emergência de lideranças, um pouco mais ou menos do que tu já falaste antes, e como isso pode ser dinâmico, né? Acho que é um ponto legal realmente, que Eu não. vejo, Luiz, que a gente tem que trabalhar na facilitação, sabe, das lideranças, trabalhar na metodologias que facilitem a emergência de lideranças, estruturar isso nos coletivos, sabe, estruturante e inclusivo, né? Então, mas a gente pode fazer sim, para pegar um tema desses e ir mais a fundo, né? Isso. E o próprio, a nova Gênesis também é legal. Eu queria conhecer mais os problemas, Posso aonde é que apresentar a vocês nova estão até Gênesis. agora. Sim, posso apresentar a nova Gênesis. Eu tenho a nova Gênesis, ela é um open source, tá? Ela está disponível no GitHub. Eu tenho uma nova Gênesis nova na cabeça para implementar, que não é um projeto que eu gostaria de fazer nos moldes de um sistema operacional social como esse que a gente falou, né? Um nova Gênesis NG2, que eu estou chamando NG2, que é nova Gênesis 2. Tem pesquisa aí também para fazer de ponta, sabe? Tem umas ideias de pesquisa de ponta para criar novas redes nesse sentido. Mas eu posso falar da Nova Gênesis, sim, podemos fazer um evento de Nova Gênesis, Assim. né? A gente pode chamar outros colegas que trabalham contigo também aí, para Sim, sim, a conversar. gente podemos fazer o reverso, né? Juntar nossas redes aqui, fazer um evento nosso aqui que vocês vêm, podemos fazer com o Renacidade também, Sim, fazer um evento com o Renacidade, com o Inatel, né? No Inatel eu tenho também um canal do YouTube, é o ICT Lab, né? Chamar ICT Lab. Dentro do Inatel. Também faço eventos isso multidisciplinares, eu até. trago gente. Então, agora estou montando um podcast no laboratório de pesquisa científica, cara. Ah, legal. Depois eu te conto essa aí, mas a gente está fazendo estou montando um podcast, a gente recebe visitas, a gente troca um monte de ideia e não grava nada. Então a ideia é fazer um podcast com as visitas que visitam o laboratório científico, né? E a gente pode fazer com o Renacidade, pode fazer com o CTLab, né? Estou à disposição aí para falar de nova gênese, novos modelos. Isso. Ó, tem muita coisa interessante mesmo. Vários pontos que tu levantaste que dá para explorar em detalhes ali. Mas fico contente que vocês gostaram aí, né? Fico Eu, contente com a troca. quem tá quietinha é a Olha, eu Cláudia. cheguei a. Eu Eu ia falar que cheguei tu no. tava. Não, é porque eu tava no médico, né? Mas eu cheguei no final, mas o pouquinho que eu escutei de você, Antônio, tipo assim, sabe aquele meme assim que você faz assim, ó? Tipo assim, ó. Total. Valeu.
Nossa, muito legal. Eu vou assistir o início, que eu não assisti. Já peguei, já vai. coloquei o GitHub da Gênio aqui, já me inseri no seu canal. E vou conhecer um Massa, pouquinho mais do seu trabalho. E A Audrey aí a também gente trabalha volta a conosco conversar. aqui. Eu faço parte da turma que gosta das coisas disruptivas. Eu começo a me cansar quando começa mais do mesmo. Aí começa a me chatear. Agora, se for disruptivo, inovador, sem chance de Exato. sucesso, aí eu tô dentro. Mas sim, aí eu tenho minha agenda, eu sempre posto aí no LinkedIn, no Facebook, as palestras que eu vou dar, Ah, sim. né? Tem sempre algum convite de alguma palestra. Né? Semana passada, 2 semanas atrás, eu participei de um podcast também. Não está no Eu meu canal, vi. mas depois eu posso mandar. Foi uma entrevista bem longa, de 2 horas. A gente explorou um monte de tema também interessante. Então, assim, foi um bate-papo muito legal D de prosa, chama o canal D de Eu vi, prosa. eles são daí de Santa Rita? E eles são daqui do meu vizinho aqui, do lado aqui. Estão fazendo um podcast bacana, né? Eu vou fazer também estou planejando fazer um podcast do laboratório, vou chamar umas pessoas aí, o Ralph do, do Hacktown, outros colegas de pesquisa que gostam de discutir, né, fora da casinha. Tem outras pessoas aqui da cidade, mesmo o pessoal que eu fiz o curso. Sim, eu acho que a gente tem tudo a ganhar. Eu estou em várias redes, como eu falei, tem a Rede Caos, né, o BH Caos, tem a rede esse é do Curtin, tem a da Lígia, que é a Voicers, tem da Brandini, então posso apresentar vocês por essas redes, vocês podem participar de eventos, assim, abundância, vocês não vão conseguir ter agenda mais, entendeu? Sim, Se vocês quiserem acompanhar, porque tem muita coisa acontecendo muito interessante em todas essas redes. Mas eu também tenho esses contatos, posso ajudá-los aí a inserir, talvez uma pessoa, a gente pode inserir alguém lá e, né, apresentar lá na outra rede porque assim, eu queria fazer, na verdade, e aí eu acho que a gente já está fazendo um pouco disso aqui, já fez algumas vezes na universidade, eu queria fazer um evento de redes, sabe? Reunir várias redes e fazer um evento pela internet mesmo, por causa do custo, distância e tudo. Tem o pessoal do Tiradentes também, do Fórum da Manhã lá, né? Enfim, tem muita coisa, né? Mas o grande desafio aqui, né? Assim, se é que existe um desafio assim mais urgente mesmo, é praticar esses novos coletivos e policiar as pessoas para que elas trabalhem nas novas mentalidades. Praticar mesmo. Vamos fazer uma reunião do círculo, vamos criar um círculo. Como é que a gente vai estruturar isso? Como é que vai ser a votação? Como é que a gente vai fazer a redação do resultado? Como é que nós vamos divulgar isso de forma inclusiva no grupo? Comunicar? Quem é que vai cuidar da próxima pauta? Sabe? Praticar isso aí, eu acho. Porque, assim, hoje, até onde eu sei, é tudo feito na moda louco ou alguém pega e faz tudo. Hack in Rio, por exemplo, né? Hack in Rio, acho que é Hack in Rio, o hackathon do Rio, o maior hackathon do Rio da Lindália, né? Enorme, que tem no Rio de Janeiro, né? Pô, a gente fez um evento com ela falou como é que as coisas acontecem. Muito sou eu que faço, sabe? Só que eu não quero, por exemplo, ter um burnout para poder fazer isso, entendeu? Eu quero fazer isso junto com outras pessoas, entendeu? exato. Senão não tem graça, entendeu? Vou acabar morto lá no final, sabe? Esgotado, não vou poder dar atenção para minha família, não vou ter mais final de semana, entendeu? Mas assim, eu gosto de participar, eu participo, mas eu tenho meus limites, eu também tenho meus limites de até onde eu vou, sabe? E o pessoal do Renacidade já sabe, porque meu compromisso de pesquisa aumentou bastante nos últimos 2 anos, então assim, me afastei de algumas coisas, mas assim, o segredo é fazer no novo modelo, não é fazer mais do mesmo, né? A gente até teve uma ocasião também que apareceu, não, vamos fazer um logotipo legal, vamos fazer um negócio, a gente pega um artista, o cara faz tudo, não, eu falei, cara, não, se for para fazer isso, eu nem faço logotipo, eu quero fazer coletivo,
Vamos fazer uma reunião que alguém vai montar a pauta, alguém vai trazer ideias de várias áreas para criar esse logotipo, alguém vai ficar responsável por passar o resultado disso para o coletivo. Aí nós vamos criar um logotipo novo, um logotipo modelo velho, que você dá para o artista todas as ideias, ele faz e te devolve pronto, isso Já é é mais do feito. mesmo. Mais do mesmo, como eu disse, mais do mesmo eu vou saindo fora. Mas vamos fazer mais coisas. Legal mesmo, Antônio. E vocês não estão muito longe, né? Porque Santa Rita é pertinho daqui. Não, estou pertinho. Pertinho aqui. Já fui aí em São José dos Campos dar uma palestra aí, num evento de marketing digital, cara. Falei sobre a importância da internet das coisas para o marketing do futuro aí. Um evento da Associação de Marketing do Estado de São Paulo. Fui aí em São José. Até encontrei o Clésio na oportunidade. Foi a última vez que eu vi o Clésio. O Bernardinho, né? Mas tu sabe que aqui a gente pode fazer um evento de churrasco, né? Porque tem metade da nossa turma de Santa Maria aqui. Então, precisei O ir de Alisson também está novo. aqui, o O Clésio, Alisson, o né? Ezequiel, É não uma sei se tu lembra. invasão de sulista aqui em São eu Paulo, sou querendo dominar o nosso espaço. A Cláudia é eu sou da nativa, mesma né? turma, né? Eu sou da mesma turma. O Luiz foi que me ensinou a mexer no Unix, no LaTeX, lá em Santa Maria. A gente se conhece desde de lá da graduação, né? Então, Sim, dos primeiros dias lá na universidade. na universidade. Mas, assim, isso é legal. Então, assim, manda um abraço para a turma toda aí. Se tiver algum grupo da turma, me insere, porque eu não estou participando de nada aí. Só falo de vez em quando com o Clésio. Ela tá meio desorganizada ali, mas é porque a gente é praticamente colega da mesma divisão, metade do. Mas a gente pode criar um grupo. O Daniel tá aqui também, né? Ah, sim, sim. Daniel Preto. Acho que ele é um pouquinho. E Nossa, depois Daniel uma turma faz um seguinte, eu acho. século que eu não falo com ele, cara. A gente convivia todo dia. O Mandou um Ezequiel Ecker abraço para todo também. mundo. Ezequiel, né? Fernando Nossa, Guarnieri é depois, né? saudade da turma aí. Muita saudade dos tempos A de gente participou do estudante. primeiro. Como que era aquele escola de. Aquele congresso de engenharia lá em Santa Maria? Sim, sim. Cricket, não? Como que era? Crítica. Era o primeiro congresso lá Lá eu publiquei meus primeiros artigos. Né? de Porto Alegre, né? Eu acho que foi o primeiro que eu fui. Sim, sim, sim. Nossa, olha. Não, mas assim, manda um abraço para todo mundo aí. Nossa, seria muito legal participar das redes aí também. Legal. De repente a gente faz um evento físico aí também. Sim, Ou sim. aqui, né? Reúne as turmas. A gente combina. Antônio, muito obrigado, hein? Obrigado para Valeu. todo mundo que participou também. Só uma pergunta, essa palestra vai ficar online? Você vai botar online depois? Eu vou colocar, eu tinha pensado em colocar já simultâneo, mas eu não tive tempo de preparar ali o link para o YouTube. Mas daí eu vou Depois você salvar vai subir no YouTube, tá? Não, e daí beleza. eu Que aí subo e te mando o link. eu divulgo pelas redes aqui daí. Que é Que legal, interessante cara. também o pessoal ver que tem outras redes, outras pessoas. Aí eu passo para as redes aqui também, para os grupos que eu participo. É importante a gente começar a pensar de maneira diferente, né? Porque como tá, não tá funcionando, né? Não, como tá, não vai dar resultado novo. Né? Não adianta. Vai ser mais do mesmo sempre. Não tem jeito. É perda de tempo, na verdade. Perda de tempo. Se reunir para seguir no modelo atual e mentalidade atual, querer fazer algo novo, vai sair mais do mesmo, mais problema, mais... daí vai tendendo para escassez, né? Continua na escassez, não consegue explorar novas possibilidades. E aí a tecnologia segue avançando. Sim. Não, vai aumentando o gap entre diferentes camadas da sociedade, né? Isso também. Mas tá bom então. Muito obrigado aí, pessoal. Valeu, Até mais gente. aí. Um abraço, obrigado. Depois eu mando o link aí para todo mundo. Obrigada. Até mais.